Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 26 de fevereiro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição será o Messias Sofredor. O texto que vai servir como base para o nosso estudo de hoje é o Salmo 22, que é um salmo messiânico, um salmo escrito por Davi, mas que, como veremos no nosso estudo hoje, muitas das expressões ou da descrição que é feita ali no Salmo 22 não se aplicam à história de Davi, mas se encaixam como uma luva dentro da experiência do Messias e Cristo Jesus, uma descrição clara daquilo que foi a experiência vivida por Jesus na cruz do Calvário. Quando nós olhamos para alguns salmos, como o Salmo 42, o Salmo 88, o Salmo 102 e o Salmo 22, nós encontramos uma descrição muito forte daquilo que foi a história de Cristo Jesus, enquanto ele viveu os seus últimos momentos na cruz do Calvário. Só para a gente poder relembrar aqui alguns detalhes, no livro Desatou as Nações, na página 605, Ellen White diz assim: a iniquidade de todos nós foi posta sobre Cristo como nosso substituto e fiador. Ele foi contado como transgressor para nos livrar da condenação da lei. A culpa de todo descendente de Adão estava sobre ele. A ira de Deus contra o pecado encheu de profunda tristeza o coração do Filho. Não houve nenhum outro momento na história de Cristo Jesus que tanta tristeza, tanto pesar, tanta angústia acabaram tomando conta dele, como aquele período entre a quinta-feira à noite, logo depois de ter tomado a ceia com os discípulos, quando ele foi para o jardim de Getsemane, e ele disse para os discípulos: a minha alma está angustiada até a morte, orem comigo. E enquanto ele orava em agonia, o seu suor se transformou em gotas de sangue, porque ele estava profundamente em sofrimento, em angústia, uma angústia mental tremenda por causa da separação entre ele e o Pai. Algumas coisas aconteceram enquanto Cristo esteve na cruz do Calvário. Por exemplo, o Mateus capítulo 27, verso 46, vai dizer: por volta da hora nona, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Essa palavra, por exemplo, dita por Jesus, foi uma citação clara do Salmo 22, verso 1, que é um salmo, messiânico. O verso 1 vai dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E Jesus tinha os salmos no seu coração. Não é à toa que esses salmos que eu acabei de mencionar, o 42, o 88, 102 e o 22, são os mais citados no Novo Testamento quando vão mencionar o cumprimento de profecias messiânicas do Antigo Testamento. O Salmo 22, de maneira especial, Cristo Jesus, quando ele está pronto para poder morrer, ele vai orar tendo como base o Salmo 22, verso 1. Não somente isso, quando você vai perceber o que aconteceu com Cristo Jesus, o sentimento de total abandono por parte do Pai, não que ele tivesse sido abandonado pelo Pai, mas o pecado, ele levanta um muro que faz com que nos sintamos excluídos da presença do Pai. E Cristo estava carregando o pecado de toda a humanidade ali na cruz. E isso fez com que ele se sentisse abandonado. Por isso, em angústia, ele vai orar e ele vai citar o Salmo 22, verso 1. Aparecem algumas imagens aqui no Salmo, onde o salmista vai mencionar que ele se sente como que perseguido por touros, leões, por cães selvagens que o atacam. E quando você vai olhar para aquilo que vai aparecer no contexto do Novo Testamento, por exemplo, o Mateus capítulo 27, verso 43, vai mencionar que os próprios líderes religiosos passavam diante da cruz, balançavam a cabeça e diziam palavras como essas: confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse, sou filho de Deus. O que é mais interessante, quando você vai para o Salmo 22, verso 8, você encontra uma citação dessas mesmas palavras. Confiou no Senhor, livre-o, salve-o, pois nele tem prazer. Você percebe que até as palavras daqueles que zombavam de Cristo Jesus na cruz foram preditas nesse mesmo salmo. Veja, por exemplo, Mateus capítulo 27, verso 35.
Depois o crucificaram, repartiram entre si as suas vestes, tirando sorte. Veja essa profecia que aparece no Salmo 22, verso 18. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sorte. Você percebe que até mesmo esses detalhes tinham sido preditos ali no Salmo 22. O que chama aqui a atenção, há um outro texto que aparece aqui no nosso guia de estudos, que é do Salmo 118, verso 22, é de que apesar de Cristo Jesus ter vivido tudo isso, toda essa experiência, e isso já ter sido predito com séculos de antecedência, o Salmo 118, verso 22, vai dizer que a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, pedra angular. A imagem que vai aparecer aqui é a imagem de um Messias que seria rejeitado, que sofreria, que passaria por todo tipo de sofrimentos, de angústias, e ao mesmo tempo que as pessoas o atacariam como se fossem cães ou leões ou touros selvagens. Tudo que aconteceu ali no entorno da própria cruz. É bem verdade que o próprio Salmo 22 vai mencionar o salmista se descrevendo como alguém que foi tratado como se fosse um verme. Foi exatamente isso que fizeram com Cristo Jesus na cruz. Quando olhamos para isso tudo, algumas coisas acabam se tornando muito, mas muito claras para a gente. Primeiro, a precisão histórica do cumprimento dessas mesmas profecias. Em segundo lugar, que todo esse sofrimento predito que teria que acontecer ou que aconteceria em relação a Cristo Jesus serviria para poder salvar a humanidade. O último parágrafo do nosso guia de estudos vai dizer assim: no entanto, o Messias rejeitado tornou-se após a sua ressurreição a fonte de salvação para o povo de Deus. Cristo sofreu a rejeição da humanidade, mas Deus glorificou o seu Filho ao torná-lo pedra angular, viva do templo de Deus. Para aqueles que rejeitam essa pedra, a saber, o meio divino de salvação, ele se tornará o agente do juízo. Aqui, portanto, uma projeção, uma continuidade, porque você sabe que a Bíblia trabalha com aquilo que chamamos de revelação progressiva. O livro dos Salmos mostrou uma realidade a respeito de Cristo Jesus. Mas se você der uma olhada aqui, por exemplo, 1 Pedro capítulo 2, versos 4 a 8, Pedro vai desdobrar essa ideia da pedra angular. Ele vai dizer: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. Pedro, portanto, aqui vai agora construir em cima da ideia da pedra angular. Ele vai dizer: olha, para vocês que creem, essa é uma pedra que faz parte da edificação do templo de Deus, que são vocês mesmos. Cristo faz parte dessa mesma construção. Mas para aqueles que não creem, ela é uma pedra de tropeço. Por quê? Porque virá através de Cristo o juízo. Quando você olha, por exemplo, para Mateus capítulo 21, verso 42, o texto vai dizer: perguntou-lhes Jesus: nunca leste na Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra principal, angular. Isso procede de Deus e é maravilhoso aos nossos olhos. O que ele está dizendo aqui é exatamente essa construção em cima da profecia de Cristo Jesus como sendo a pedra angular. Mas lá em Mateus, no capítulo 21, verso 44, você ainda encontra aqui um desdobramento disso. Todo que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele que sobre ele cair ficará reduzido a pó. E Jesus agora mencionando que aqueles que não permitem que Cristo se torne uma pedra angular na construção
do ser humano como alguém que está buscando a Deus, alguém que está em Cristo, será reduzido a pó. Isso é uma imagem clara do juízo. O mesmo Cristo que veio, que sofreu, que morreu por nós, é o Cristo que dentro de pouco tempo terminará o seu julgamento no santuário celestial e retornará para fazer justiça ao seu povo escolhido. Até lá, devemos viver a experiência de ter Cristo como a nossa pedra angular. Essa pedra angular que faz com que a construção do ser humano, a construção do templo de Deus que somos nós, ela possa ser total e completa. Só podemos experimentar essa transformação pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Permita hoje que Cristo seja essa pedra angular para você. Ore comigo. Obrigado, Pai, por Tua palavra, pela certeza que temos de que o Senhor cuida de cada um de nós. Nos colocamos em Tuas mãos, pedindo que o Senhor possa agir na nossa história, nos ajudando a podermos estar firmemente alicerçados no Senhor. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Muito bem. Amanhã será terça-feira, dia 27 de fevereiro, continuaremos o nosso estudo a respeito do Messias e o texto ou o tema que estudaremos será para sempre fiel à sua aliança. Eu estudo a lição e você?